Olá, seja muito bem-vindo a este encontro sobre bioética e biossegurança. Você já parou para pensar que os maiores riscos em um laboratório podem ser invisíveis aos olhos, mas profundamente sentidos no corpo e na mente? Nesta jornada, você não apenas entenderá a teoria, mas mergulhará em um caso concreto que expõe o custo humano da ciência não humanizada. O nosso foco é o Laboratório Integrado de Biotecnologia Aplicada, o LIBA, um setor reconhecido pela excelência em seus resultados, mas que escondia um problema silencioso: o desgaste invisível de seus profissionais. Você verá como a busca incessante por produtividade pode comprometer a saúde e, ironicamente, a própria qualidade da pesquisa. Imagine-se nesse ambiente. Nos últimos meses, 3 técnicos e 2 pesquisadores do LIBA começaram a relatar um conjunto preocupante de sintomas: dores lombares, fadiga visual e episódios de ansiedade. Você pode estar pensando, são apenas casos isolados, certo? Mas o padrão logo se revelaria. O clima interno do laboratório, apesar dos bons resultados, era tenso, e as jornadas de trabalho frequentemente ultrapassavam o horário regular. O foco extremo na produtividade e na captação de recursos transformou o ambiente em um espaço de constante e sufocante pressão. Você reconhece esse tipo de cultura em seu ambiente? A origem desses problemas é dupla e profundamente interligada, e você a conhecerá como a gestão integrada dos riscos humanos. O primeiro eixo são os riscos ergonômicos, decorrentes de uma estrutura física que falhou em respeitar os limites fisiológicos do corpo. Você percebe que as bancadas do LIBA não tinham regulagem de altura? Isso forçava os pesquisadores a permanecer longos períodos em pé ou curvados sobre microscópios, manipulando pipetas repetidamente. As pausas para descanso eram raras e cadeiras ergonômicas, inexistentes. Você deve entender que as posturas inadequadas e a repetitividade são as principais causas de desconforto e lesões musculoesqueléticas, como tendinites e dores lombares, muito comuns em atividades laboratoriais. A ergonomia, ciência que estuda a relação entre o ser humano e o ambiente de trabalho, alerta para isso. O corpo é o primeiro equipamento de trabalho do pesquisador, e o mais insubstituível. A ergonomia física busca adaptar o espaço para que você, com suas características individuais, possa trabalhar com conforto e precisão, respeitando diferenças de altura e alcance. Você negligencia o seu? O desconforto físico, por sua vez, leva à fadiga mental, o que nos conecta ao segundo eixo. Você percebe que um corpo tenso e cansado reduz a capacidade de atenção e aumenta a probabilidade de erros técnicos. A ergonomia não é luxo, é uma condição estrutural de qualidade e segurança científica. No LIBA, essa sobrecarga física e a falta de pausas geraram um terreno fértil para o aumento do estresse ocupacional. Você se lembra da pesquisadora recém-contratada que relatou crises de choro e insônia? Ela se tornou um símbolo de uma instituição que valorizava o resultado, mas ignorava a pessoa. Entramos aqui nos fatores psicossociais, que são as condições emocionais e organizacionais mal geridas. A exigência por produtividade, a competitividade e a falta de reconhecimento criam um ciclo de estresse que corrói o equilíbrio mental. Você já sentiu essa pressão em seu trabalho acadêmico? A síndrome de burnout, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como um fenômeno ocupacional, é uma expressão extrema dessa desorganização. Ela é resultado direto de um contexto de sobrecarga, falta de autonomia e ausência de reconhecimento, exatamente o que acontecia no LIBA. A competitividade acadêmica, com a disputa por bolsas e publicações, e a rigidez hierárquica também intensificam os riscos psicossociais. Você deve ter em mente que, quando associadas à falta de diálogo, essas situações se transformam em terreno fértil para conflitos e práticas de assédio moral. Um laboratório só é seguro quando quem o habita também se sente protegido. Você precisa compreender que a biossegurança, nesse contexto, não se resume a manipular agentes biológicos. Ela inclui o cuidado com a mente e o ambiente emocional. Inicialmente, a coordenação do LIBA tratou as queixas como casos isolados. No entanto, um relatório do setor de saúde ocupacional revelou um padrão preocupante. Os problemas não eram individuais, mas sim resultado de falhas organizacionais e da ausência de uma política de biossegurança voltada aos fatores humanos. Diante desse cenário, uma comissão de análise foi criada, envolvendo especialistas em ergonomia, psicologia organizacional e gestão de biossegurança. O objetivo era compreender como o ambiente físico e a cultura institucional contribuíam para o adoecimento. Você consegue ver a interdisciplinaridade em ação? O diagnóstico foi contundente. O laboratório apresentava riscos ergonômicos e psicossociais integrados, em um contexto de fadiga física, estresse ocupacional e fragilidade institucional. A negligência com o corpo e a mente gerava consequências técnicas, éticas e organizacionais.
A ausência de uma gestão humanizada conduz à sobrecarga emocional e à perda de sentido no trabalho. Você, como cientista, passa a ser avaliado mais pelos resultados mensuráveis do que pela qualidade reflexiva e ética de sua produção. Essa lógica é perigosa para a ciência. Para reverter esse quadro, é fundamental adotar a gestão integrada dos riscos humanos. Essa abordagem reconhece que fatores humanos, físicos, emocionais, cognitivos e sociais, são tão determinantes quanto as condições técnicas para a segurança e a produtividade. Você é o centro do sistema de segurança. Um dos pilares dessa gestão é o fortalecimento da cultura de segurança. Esse conceito refere-se ao conjunto de valores, percepções e atitudes que determinam o compromisso de todos com a segurança e a ética no trabalho. No laboratório, isso se manifesta no comportamento diário, desde o uso de EPIs até a colaboração. A NR17, a norma regulamentadora da ergonomia, é o seu guia técnico. Ela estabelece parâmetros para a adaptação das condições de trabalho às suas características psicofisiológicas. Você sabia que ela orienta sobre iluminação, temperatura, mobiliário e a necessidade de uma análise ergonômica do trabalho, AET? No caso do LIBA, a AET, se fosse realizada precocemente, teria identificado de imediato a falta de bancadas reguláveis e a necessidade de pausas regulares para alongamento. Você vê como a prevenção exige o ajuste das superfícies de trabalho e a adoção de pausas, conforme a própria OMS recomenda? Além dos ajustes físicos, a ergonomia cognitiva lida com o impacto das exigências mentais do seu trabalho. Você deve considerar que a repetitividade das tarefas, associada ao excesso de cobranças, reduz a sua capacidade de atenção. Uma mente cansada é perigosa para quem manipula informações e substâncias sensíveis. A resolução do problema no LIBA exigiu a implementação de programas institucionais de promoção da saúde e segurança ocupacional. O que isso significa para você? Incluir ginástica laboral, acompanhamento psicológico e programas de bem-estar como parte da política institucional, com metas e orçamento. A promoção da saúde mental é uma estratégia de biossegurança. Você deve incluir espaços de escuta psicológica, programas de apoio entre pares e oficinas de gestão emocional. O descanso e o lazer precisam ser vistos como partes integrantes da produtividade sustentável, e não como desperdício de tempo. A presença de programas de apoio psicológico e práticas de escuta ativa é determinante para reverter o quadro de esgotamento. Você precisa de um espaço onde possa expressar suas fragilidades sem o medo de ser visto como fraco ou de sofrer retaliação. A ética do cuidado com o trabalhador é o eixo moral dessa gestão. Você conhece os princípios de Beauchamp e Childress? A beneficência e a não maleficência são fundamentos da responsabilidade ética. Agir para promover o bem, prevenir o dano e respeitar a autonomia e o bem-estar dos profissionais. Lideranças éticas e ambientes participativos são cruciais. A gestão não pode se limitar a fiscalizar procedimentos, ela deve inspirar comportamentos seguros e solidários. Você, como líder, deve promover pausas regulares e reconhecer o esforço da equipe para fortalecer a confiança coletiva. No LIBA, o início dessas ações representou uma mudança de paradigma, compreender que a biossegurança é também um exercício de empatia institucional. A cultura de segurança nasce quando o trabalhador percebe que a sua saúde é prioridade. A sustentabilidade humana na pesquisa é outro aspecto relevante. Você precisa entender que manter a ciência viva implica preservar quem a faz. Isso exige políticas de flexibilização de horários, ginástica laboral e o reconhecimento público das boas práticas. A interdisciplinaridade entre biossegurança, ergonomia e psicologia do trabalho cria um ecossistema de cuidado integral. O engenheiro de segurança, o ergonomista, o psicólogo e você, como pesquisador, devem atuar de forma cooperativa, compartilhando diagnósticos e soluções. A criação de uma comissão de cuidado e saúde do trabalhador no LIBA foi o primeiro passo rumo à construção de uma biossegurança humanizada. Ao unir diferentes saberes, a instituição passou a enxergar o pesquisador como um sujeito integral, corpo, mente e emoção. O caso do LIBA ensina que a biossegurança não é apenas um manual técnico, mas uma filosofia de cuidado. Ela se consolida quando o corpo e a mente do pesquisador encontram apoio em instituições que praticam a escuta, o respeito e a prevenção. A gestão integrada dos riscos humanos traduz, em sua essência, o princípio da dignidade. Você, como cientista, é ao mesmo tempo agente da ciência e destinatário do seu dever ético. Cuidar de quem cuida da vida é o fundamento mais elevado da biossegurança. Espero que você leve essa reflexão para o seu ambiente de trabalho. Lembre-se, quando a saúde do pesquisador é negligenciada, a própria integridade da pesquisa é comprometida. A ciência só é segura quando é, antes de tudo, humana.
Bons estudos e até breve!